Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Que bom estar aí com você. Não sei o que você está fazendo, se você está enquanto cozinha com a TV ligada, ou se você está assistindo a gente pela internet, ou se é de madrugada, você perdeu o sono e está assistindo Vida e Saúde. O importante é que você aproveite o programa de hoje. Hoje a gente vai terminar o assunto dos olhos, saúde dos olhos, falando de coisas que você pode fazer para deixar a sua visão tinindo, os olhos de repente mais fortes. Dicas práticas para você aqui no Vida e Saúde. Nós também vamos conhecer a receita, uma receita tradicional que foi transformada pelas mãos do Felipe e também pelas ideias dele numa receita saudável. A de hoje é sopa galega que você, telespectadora, mandou pra gente aqui no Vida e Saúde. E também vamos conversar um pouquinho sobre o que você assiste, o que você lê, o conteúdo que você consome, como que ele afeta a sua espiritualidade. Daqui a pouquinho no Vida e Saúde a gente discute também sobre este assunto. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo com certeza a clínica aqui que sempre nos recebe de maneira tão calorosa, de maneira tão receptiva. Cada funcionário aqui é sempre muito bom. Eu quero mandar um abraço para você que nos recebe aqui. E também quero agradecer a Renata Choi, que é responsável pelo nosso figurino. Ela que sempre escolhe roupas de tão bom gosto. As meninas aqui da Dampo Tempo também agradecem pela sua generosidade. Muito obrigada, Renata Choi. E vamos conversar agora com a doutora Lindalva Moraes. Ela é oftalmologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. Muito obrigada, quero agradecer já de coração pela semana, por repartir um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. E educar, eu acho que é uma das melhores maneiras da gente começar a resolver os problemas da nossa vida. Foi realmente um prazer. Foi gostoso, não foi? Foi muito bom. Uhum. A doutora Lindalva é oftalmologista e esteve aqui durante toda essa semana falando pra gente sobre a saúde dos olhos. Hoje, doutora, eu gostaria de saber assim, se existe alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a saúde dos olhos. Se existe algum exercício, se existe alguma prática que a gente pode fazer para melhorar e para ficar atento à saúde dos olhos, que são tão imprescindíveis para o desempenho da nossa vida toda. Em primeiro lugar, a boa saúde, né? Então, cuidar da alimentação, cuidar de uma atividade física, o caminhar, atividades ao ar livre, principalmente observando as crianças, que hoje ficam muito restritas a espaços pequenos, como televisão, computador, videogames. Então, liberar um determinado horário, que seria em torno de 2 horas, mais ou menos, para o uso do computador, e permitir a essa criança executar atividades ao ar livre. Então, exercícios ao ar livre, ela melhorará inclusive a sua condição de raciocínio, neurológica, o cérebro vai ficar melhor. Tá? Agora, os adultos também passam bastante tempo na frente da televisão, do computador. Como é que a gente consegue fazer esse intervalo tão necessário, doutora? O ideal tem um determinado período de trabalho que a gente entende que fica difícil, né? Mas o ideal é que a pessoa procure se lembrar de piscar várias vezes, tirar o olho daquele foco restrito que é a tela, olhando para longe, retornando. É uma forma de fazer um relaxamento, tá? E sempre que possível, mudar alguma atividade. Por exemplo, sai do trabalho, vai para casa, em frente ao computador novamente, com a televisão do lado. Então, quer dizer, se tiver uma academia, uma caminhada para fazer, enfim, variar um pouco esse tipo de atividade, tá? Existe um cansaço muscular grande, né? O músculo do olho cansa nesse foco tão próximo, de modo que muitas vezes ao olhar para longe ele demora para desembaçar. E aí pode até trazer algum tipo de problema. Então, esse relaxamento é importante. Havendo dúvidas, é importante fazer uma consulta oftalmológica, porque só o oftalmologista vai esclarecer se esse paciente, por exemplo, realmente está precisando de óculos. É uma outra situação, é um chamado espasmo de acomodação que está interferindo com a visão desse paciente pelo excessivo trabalho de perto, tá? Questão de saúde, né? Não é só oftalmologista, as pessoas devem procurar fazer exames clínicos regulares, porque, por exemplo, diabetes é uma doença que tem casos na família, você já precisa ficar... Aumenta o risco de problemas oculares, Exatamente, né? Aumenta o risco de problemas e os problemas oculares podem, inclusive, levar à cegueira, tá?
Tá? Olha só, então a pessoa que tem diabetes, ela tem que ficar ainda mais esperta e mais assim, interessada na saúde dos olhos. Dos olhos e principalmente na sua doença de base, que é o diabetes. Sim. Porque quanto mais controlada ela for, melhor será o resultado visual também. Mas isso não elimina, né, o uso de exames para detecção. Por quê? Porque todo diabético lá na frente ele deverá ter problema visual. Muitas vezes coisa que ele não percebe no dia a dia. Quando ele percebe é uma hemorragia, é um problema maior. Então é importante controlar a pressão, são os fatores de risco que a gente chama, né? Pressão arterial elevada, diabetes, colesterol elevado. Então tudo isso tem que ser controlado, quer dizer, é o conjunto todo, né, que precisa de um controle adequado. Tá certo. Doutora Lindalva Moraes esteve aqui conosco durante toda essa semana falando sobre a saúde dos olhos. Eu agradeço de coração sua participação aqui com a gente. Quero dizer que a gente está de portas abertas para sua orientação assim que possível, viu, doutora? Eu que agradeço, foi realmente muito bom estar aqui. Que bom. Obrigada. Vamos dar uma conferida no que o Felipe vai usar para nossa sopa galega. Quase que eu falo errado aqui essa receita, hein, Felipe? Eu também estou errando direto, eu confundo com a pizza galeta que a gente faz aqui na clínica. Mas essa é uma receita nada a ver com italiana, é uma receita regional brasileira. Brasileira. Quem que mandou para você? Quem mandou para mim foi a Graziella, tá bem? A Graziella mandou pra gente esse desafio. No dela também não tinha o que vai, que é o músculo de boi. Ela me mandou uma receita um pouquinho diferente do que tá aqui, eu mudei também um pouquinho, mas Graziella... Você foi mais para perto da original. E trazendo mais pro natural, mais pro saudável, mais para essas riquezas que a gente tem do nabo, riquezas que a gente tem do rabanete. Que, aliás, são legumes que a gente, assim, hortaliças que a gente não pensa em colocar em sopa. Eu, particularmente, não penso. Com certeza. E outra, né? Limpa o seu organismo inteirinho. Tá bom. Bom, vamos pros ingredientes? O que você vai usar? Eu vou usar hoje alguns tipos de folha, sendo eles a selga. Então eu tenho aqui 3 folhinhas de acelga, direto da minha horta. E eu tenho folhinhas de couve e manteiga também direto da minha horta. Olha só, que coisa bonita, ó. Tá bem? Vou usar também repolho, um pedaço. Pequeno. Daí, pequeno, não dá nem um terço, né? O nosso repolho é grandão, então dá um pouquinho. Um pedaço de repolho, 1/4 de nabo. Então eu tenho aqui, ó, 1/4 de nabo. Uma xícara de batatinha, pode ser a baroa, pode ser a batatinha normal, não tem problema. Hoje eu vou usar a batatinha baroa. Também conhecida como mandioquinha salsa. Mandioquinha salsa. Vou usar uma xícara de cebola. Uma xícara de cebola. Uso também uma colher de sopa de alho triturado. Uma colher de sopa de alho triturado. Vou usar aipo. Para quem não conhece, o aipo é o salsão. Então, você está dificultando a coisa aqui, né? Vamos complicar os nomes, vamos mudar um pouquinho. Tomate, uma xícara bem servida, uma xícara bem cheia. Vou usar um pouquinho de salsinha, ou cheiro verde, ou coentro, já que um gosta de um gosta de outro. Vou usar também louro. Vou usar também, além disso tudo, o rabanete. Shoyu. Dá 1/3 de xícara. E vou usar uma xícara bem cheia de molho de tomate e um pouquinho de água e o sal para finalizar. Essa é uma receita cheia de sabor, cheia de tempero, cheia de ingredientes brasileiros que vão deixar essa receita bastante rica. Com certeza. Daqui a pouquinho você confere aqui junto comigo, o Felipe, o preparo dessa receita. E agora é hora de saúde espiritual. Será que aquilo que você anda vendo, que você anda assistindo, que você anda lendo, está afetando a sua saúde, a sua vida espiritual? O pastor Gustavo já está aqui. Tudo bem, pastor? Tudo bom, bem, obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Recebê-lo aqui. Pastor, a gente tem falado durante toda essa semana sobre a saúde dos olhos. E, na verdade, a gente se preocupa muito com esse órgão porque ele capta tudo que a gente vê e ele acaba transformando a nossa vida, as nossas referências. Sim. É uma das chamadas avenidas da alma, né? Uma das entradas. Quando nós pensamos na questão da espiritualidade, vem alguns versos interessantes, alguns até mais fortes, como um que Jesus mencionou em Mateus capítulo 18, se o teu olho te faz errar, te faz pecar, arranque e jogue fora.
Claro que Jesus Parece não... bastante uma atitude bastante radical. Sim, radical. Claro que Jesus e a Bíblia é bem clara contra a automutilação, então ele não poderia estar indo contra aquilo que já tinha ensinado antes, mas sim ele queria dar a ênfase sobre a importância que tem na nossa vida atual e no futuro dela também, aquilo que nós estamos vendo. Já no começo, no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, 5, 6, ele já dizia que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos estão maus, o corpo todo vai ter problemas, vai ficar ruim. E quando nós pensamos nisso, alguns vão dizer, não, mas eu não sou tão influenciado por isso. Eu consigo filtrar bem. Eu sei. Mas aqui tem alguns detalhes interessantes, porque, como já foi mencionado outras vezes também durante a semana, a maneira com que nós assistimos, as coisas que nós assistimos, elas são preparadas. Não é algo que vai ser feito assim, não é por acaso. Tão ingênuo claro, de pensar isso, não é né? por acaso. Tudo tem um fim específico, um fim bem claro de conseguir um resultado da pessoa que ele assiste. Um objetivo bem definido. Exatamente. E esse objetivo é, a grande maioria das vezes, criar uma cultura, uma ideia, um costume, que pode ser um costume comercial depois, que pode ser um novo jeito de pensar. Uma ideologia por trás. Exatamente. E a maneira com que é feito é justamente para gravar em emoções, em criar uma certa bagagem para resultados. Vamos dar um exemplo. Se eu estou num momento em que eu tenho que reagir a uma situação, por exemplo, a pessoa vai discutir, vai brigar. Se eu na minha vida inteira só assisto coisas que dizem, não, é violência, 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 em algum momento eu não tenho tempo de raciocinar, eu vou buscar aquilo que eu já tenho. E o que eu tenho na mente que está sobrando, às vezes é exatamente isso. E eu parto para cima, eu busco as ferramentas que eu aprendi, as ferramentas que eu vi. É interessante que o governo, interessante que a gente vê quando a gente, na faculdade, eu fiz comunicação, e na faculdade a gente estuda que determinados governos, em certas épocas da história, Exatamente. utilizaram na mídia para injetar um certo ânimo, patriotismo. Ou no ódio povo, contra na massa. outros povos também. Sim, Claro. Então é uma ferramenta muito poderosa que pode causar transformação ideológica em massa, inclusive. Um dos casos, desculpa, não Pode quero te falar. Um dos casos que ficou emblemático lá perto do ano 2000, em 97, depois em 99 aconteceu de novo, ia lançar um desenho infantil, isso começou lá no Japão, e nas primeiras, só numa edição que lançaram, tinha mais de 700 crianças ali que começaram a convulsionar. Porque era tão a quantidade de estímulos, depois foram somando os lugares e viram que foram milhares de crianças, alguns colocam mais de 10 mil, outros menos, mas só de um local, certamente centenas de crianças começavam a convulsionar pelo excesso Logo de após estímulo assistir o desenho. durante a cena, no local ali, estava ali no cinema e começava a convulsionar, muitas foram internadas, depois passaram para adultos, criaram uma comissão e viram que alguns adultos também, e vir exatamente no capítulo tal daquele desenho, foi demais. O estímulo, tanto o estímulo visual, a troca foi tão intensa que dizem que algumas pessoas têm mais tendências que outras, Mais provavelmente seja assim, sensibilidade. mas certamente todos são afetados de uma maneira Agora ou de a gente está outra. falando de um desenho infantil, a gente está falando de alguma coisa que teoricamente não é para ser nocivo. Que dirá então de sexo, de violência? Como que isso tudo afeta a nossa espiritualidade, pastor? Porque a gente está falando aqui de pessoas que pensam que talvez tenham controle total sobre as suas escolhas. Sim. Mesmo escolhendo assistir, mesmo escolhendo um conteúdo que a gente sabe que um cristão não deveria ter acesso. Uma das coisas que acontece, talvez você que esteja nos vendo nesse momento, pode ter percebido que quando nós somos excessivamente estimulados para algo, existe uma certa tolerância. Nós vamos ficando, digamos, mais anestesiados, por assim dizer. Isso muitas vezes acontece com a violência. Tu vê violência na televisão, liga, tem violência, violência, violência. Uma hora já não afeta. No começo a gente olha, ai que horror, mas depois já mais um, aconteceu. A gente vai ficando anestesiado, vai esfriando Mesma coisa um com pouco. relação à moralidade. Certamente. Com relação a vícios. Se eu vejo todo mundo fazendo. Tanto que uma das coisas que até o próprio governo hoje já viu que dá resultado é tirar determinadas publicidades de determinados horários. Olha, isso daqui vai ter que ser só depois de tal horário. Cigarro, algumas bebidas alcoólicas. Já viram que dá um resultado. E colocar outras coisas no lugar. E quando nós falamos da espiritualidade, o inverso, o contrário de tudo isso daí também é importante. Se eu posso denegrir, eu também posso elevar.
Agora eu começo a ver coisas melhores, eu começo a buscar coisas mais edificantes, eu começo a buscar histórias mais poderosas, um momento de relacionamento com Deus mais significativo, na leitura da Bíblia, escutando músicas mais edificantes, vendo. Às vezes a gente se expõe a um visual muito nocivo. Mesmo a cidade grande, você diz, o lugar onde eu estou é horrível. Mas então buscar aquele momento de fuga, sair um pouquinho. Aproveitar dias, a Bíblia recomenda o sábado como um dia especial. Exatamente, sair um pouco, frequentar um outro local, arejar a mente. Tudo isso vai estimulando o cérebro a buscar ter uma reação mais tranquila. Se eu agora aprendi, com todo o tempo da minha vida, a ter uma reação às vezes mais agressiva, eu posso reaprender. Eu posso olhar, eu posso ver de novo, diferente. Que bom que Deus nos dá essa chance nova, né? Maravilhoso, exatamente. Pastor, obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. É sempre muito bom a gente ter uma visão assim espiritual das coisas, porque a gente sabe que na verdade tudo é espiritual. As escolhas que a gente faz, elas refletem definitivamente naquilo, no nosso crescimento. Na nossa vida prática diária, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado a vocês. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita aqui no Vida e Saúde. A de hoje é sopa galega, que você aprende daqui a pouquinho, assim que a gente voltar do intervalo.